Então vamos lá, começando com Romanos 1, que é um evangelho que revela e fortalece. Quando a gente começa Romanos, é importante entender. Paulo, ele não está escrevendo um texto bonito. Ele escreve uma carta estratégica para o povo de Roma. E ele começa se apresentando dessa forma. Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo. Romanos 1:1. Antes do que ele faz, ele fala a quem ele pertence. Ou seja, a identidade vem antes da missão. E aqui a gente já precisa aprender. A gente fica muito tempo, qual que é a minha missão, qual que é a minha missão? É só lembrar a quem você pertence. E a partir disso vem a sua missão. Paulo ele deixa muito claro que o evangelho não é uma coisa nova. Ele foi prometido por Deus e revelado plenamente na vida de Jesus Cristo. E esse evangelho ele não é só sobre a salvação futura, mas ele é sobre obediência da fé no presente. Romanos 1:5. Paulo ele continua falando que ele desejava estar com os irmãos para fortalecê-los, mas também para que ele pudesse ser fortalecido junto com eles, para que sejamos mutuamente encorajados pela fé. Romanos 1:12. No reino, ninguém cresce sozinho. O consolo entre os irmãos, ele vem desse fortalecimento mútuo. E esse fortalecimento, ele vem através da fé, não pela murmuração. Isso aqui é uma coisa muito importante, porque às vezes a gente se junta com outras pessoas e a gente fica vivendo aquela murmuração da situação e tudo mais, e isso daqui não pode acontecer, porque murmuração enfraquece, mas agora o que fortalece é a fé. Então, quanto de fé você está levando para as pessoas? Paulo ele declara algo que é muito central. Não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação. O evangelho, ele não é opinião, ele não é discurso motivacional, infelizmente, como muita gente fica pregando por aí. O evangelho, ele é poder e ele é vivo. E ele ainda continua. No evangelho é revelada a justiça de Deus, de fé em fé. Romanos 1:17. A justiça de Deus, ela se revela no processo, de fé em fé, de prova em prova. Cada estação, ela está tentando a nossa fé. E quando nós somos aprovados, não apenas sobrevivemos, experimentamos o sobrenatural de Deus. Só que Romanos 1 também confronta, porque Paulo diz que mesmo conhecendo a Deus, muitos não glorificam e nem lhe dão graças. O resultado não é a falta de informação, é o coração machucado. Paulo adverte porque as pessoas estão trocando o Criador pelas criações. Quando Deus sai do centro, tudo perde o limite e o propósito. E era isso que estava acontecendo com o povo de Roma. Esse texto, ele não é só para apontar o dedo, mas ele é um autoexame que a gente deve sempre se fazer. A grande mensagem de Romanos 1, ela é muito clara. O Evangelho revela quem Deus é, revela quem nós somos e revela quem podemos nos tornar quando a gente vive pela fé. O justo viverá pela fé, Romanos 1:17, não por performance, mas pela dependência diária de Deus. E aqui eu quero trazer uma reflexão prática para o dia de hoje. Onde Deus está te chamando para sair da teoria e entrar na obediência da fé? Em que área a sua fé está sendo provada? Não para te destruir, não para te fazer mal, mas para te amadurecer. A gente precisa mudar a nossa mentalidade, como a gente tem enxergado as situações que a gente tem vivido. Um bom dia!